Gosto demais desse jogador. Hora de falar sobre Felipe Coutinho, ele vai ou não fechar com o Vasco. Lá se vão 2 semanas desde que o Coutinho desembarcou no Rio de Janeiro para iniciar seu período de férias. Uma série de reuniões virtuais e um encontro presencial entre o Coutinho e o Pedrinho, que é o presidente do Vasco. Essa reunião aconteceu ao longo dessa semana, ainda não há uma definição. Entre Coutinho e Vasco, a coisa está bem encaminhada em relação a salário, tempo de contrato e luvas. O Vasco está disposto a pagar por 3 anos de contrato um salário próximo a R$1,5 milhão por mês. Só que o Coutinho queria entender também uma série de outros contextos. Por exemplo, quais são as capacidades financeiras do clube? Vai haver investimento em outros reforços? Como é que o Pedrinho está se virando sem o aporte da 777? Tudo isso foi debatido no encontro entre o presidente e o jogador. Enquanto isso, o Coutinho tenta se acertar com o Aston Villa. Ele tem mais 2 anos de contrato com o clube inglês e por lá ganha R$3,5 milhões por mês. Você multiplica R$3,5 milhões por 24, que equivale ao número de meses até o fim do contrato, um caminhão de dinheiro para ser debatido. Até por isso, não está descartada a chance de o Coutinho chegar por empréstimo no Vasco com a opção de compra para um período de 6 meses ou 1 ano. E você, o que acha a respeito de Coutinho? Só para completar, nesse encontro do Coutinho com o Pedrinho, o meio atacante pediu a contratação do Souza, que tem mais 1 ano de contrato no Istambul Başakşehir e que gostaria muito de voltar ao Vasco da Gama. Hora de falar sobre a crise no Santos. Então não dá para comparar. Só que, eu vou repetir o que eu falo e falei a minha vida inteira, e aí não é só do Vasco, a gente está aqui falando do Vasco, mas isso acontece em todos os clubes. Os clubes preparam bem o atleta e esquecem do homem. O homem é tão importante quanto o atleta. As duas coisas precisam andar juntos. E eu falo isso todo dia. Quer dizer, todo dia não, porque eu não tenho encontrado o Pedrinho. Mas eu falo isso todo dia internamente, quando era convocado para as reuniões. Falo isso todo dia internamente. Não esquece do homem. Se você não preparar o homem, você vai se dar mal com o atleta. Tem razão, tem muita razão. Eu até vou passar o superchat do André Nezala na frente dos outros, já vou ler todos, tá? Porque é sobre anos 90 ainda, né? Nos anos 90, quando o time jogava mole, igual o Vasco jogou, né, contra o Flamengo, a torcida gritava: queremos raça. Não faltou um pouco também dessa participação da torcida? A torcida cantou e foi bacana, mas não faltou um pouco daquela cobrança? Ele tá falando aqui o André Nezala. Poxa, André, eu respeito muito as suas opiniões e elas são muito pertinentes muitas vezes. Eu assisti o jogo aqui da minha casa, sozinho, do jeito que eu gosto, prestando 100% de atenção em todos os movimentos, para que a gente fizesse o pós-jogo e eu pudesse ser honesto comigo e com as pessoas que estavam na live, que a gente chegou a quase 15 mil simultâneos. A torcida do Vasco, alguns foram embora, porque o sentimento é forte, mas deu uma demonstração muito bonita. Quando a torcida do Flamengo começou a gritar: olé, 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 a torcida do Vasco reagiu e gritou bem alto, porque o amor pelo Vasco não vai acabar. Não vai acabar. Se o Vasco cair de novo, e cair de novo, se tomar outro 6-1, se tomar 8-0, o amor não vai acabar. Isso eu não tenho dúvida. Ele é genuíno e ele é eterno, né? Eterno enquanto a gente estiver aqui nessa terra, que a gente possa passar isso adiante. Eu discordo, acho que é a única vez que eu discordo de você, do André. A torcida do Vasco foi mais uma vez brilhante. É claro que quando dá o apito final, a vergonha ela é para todos, né? E aí vem as sacanagens, vem os torcedores do outro time que tripudiam, os memes, isso tudo faz parte do folclore do futebol. E aí vieram as cobranças, entendeu? Então, assim, no geral, a gente não pode, de maneira alguma, dizer que a torcida tem alguma participação nessa goleada. Para mim, é 100% dos atletas que vão a campo. Talvez 99%, porque quem escalou aquele time foi o técnico. E 1% do técnico que não tem conhecimento nenhum sobre a história do clássico,
não tinha, né? Sobre os jogadores que ele mandou a campo. Eu queria muito agora uma opinião de outro cara que amasse muito o Vasco da Gama, mas não sei se eu vou conseguir. Olha ele aí!